tão estranho falar assim, estarem aqui, né, na igreja. Mas glória a Deus que de alguma forma, né, a providência de Deus se utiliza para poder estarmos no grupo de oração, né? Mesmo assim, de uma forma online, né, de uma forma virtual. E graças a Deus que temos essa oportunidade. Os irmãos me pediram aqui para falar sobre a fé. O tema da pregação é quase uma pregação já. Que a nossa fé seja renovada em Cristo ressuscitado. Esse é o tema da nossa pregação, que a nossa fé seja renovada em Cristo ressuscitado, né? E eu me deti mesmo sobre o tema da fé. E a pergunta que eu inicio, eu vou pedir a ajuda dos irmãos que estão aqui no ministério, né? Não são muitos, mas tem, para não ficar falando só. Não é que eu não fico falando sozinha, estou até olhando aqui os comentários de vocês. Mas para me ajudarem, né? E a primeira pergunta que eu quero trazer para a gente, e para você aqui nessa noite, é: você tem fé? E o que é a fé? E a gente costuma até elaborar muito sobre a fé e conversar sobre a fé, né? Tipo, eu tenho muita fé nisso, eu creio em Deus que isso vai acontecer. Mas às vezes a gente não raciocina muito bem sobre o que é a fé. A gente precisa entender para pedir que ela seja renovada. Então a fé, ela é um dom, uma graça de Deus. Todos aqueles que se batizaram, eles receberam, nós que nos batizamos, nós recebemos o dom da fé. A fé é uma virtude teologal. Então é uma graça de Deus dada a nós. Todos nós que somos batizados e que fomos batizados na graça de Deus, nós temos a graça da fé. A fé. E o Catecismo da Igreja Católica diz sobre a fé, né, que é uma virtude teologal. As virtudes teologais são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Então, a fé, né, vamos traduzir assim, é o penhor da esperança e a ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. É uma ação do Espírito Santo nas minhas faculdades. É uma ação da graça de Deus no meu ser. A fé é uma ação gratuita, é graça. E é um derramamento do Espírito Santo, é uma ação, uma transformação que o Espírito Santo faz no meu ser. Só que ele age nas faculdades do ser, mas ele não faz sozinho. O Espírito age, mas ele não faz por você. No sentido de que você recebeu e eu recebi o dom da fé, mas essa fé, ela não cresce sozinha. Ela não age sozinha, porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Né? A não ser, na verdade, que você já esteja num nível tão elevado de união a Cristo, que Ele haja em você, como diz São Paulo, já não sou eu quem vive, já não sou eu quem ajo. É Cristo que vive em mim, é Cristo que age em mim, a graça de Deus está atuando em mim. Mas, pelo menos eu, ainda infelizmente, não estou nessa união com Cristo a ponto de dizer isso. Já não sou eu que ajo, é a fé agindo na minha vida, é a fé agindo em mim. Até as minhas ações de pecado, às vezes, são até difíceis de... Não existe esse nível. Há sim a nossa concupiscência, há o nosso pecado no nosso coração, e por isso nós precisamos deixar que a fé cresça e mais, fazer com que ela não morra. A fé pode morrer. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, diz a igreja. A fé pode morrer. Por isso que lá na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz: a fé sem obras é morta. Então, além de eu fazer crescer, eu não posso pecar contra a fé para que ela permaneça em mim e para que ela não morra. Para que ela não morra. E mais, que a gente pode mais falar sobre a fé. A fé pode ser alimento da vida quando cultivada. A fé pode ser alimento, tanto é que a palavra de Deus também diz: o justo viverá pela fé.
O justo vive da fé como se alimenta da fé. O justo tem a fé como sustento. Então vamos resumir até agora o que é que a gente pode falar sobre a fé. A fé é um dom de Deus recebido no batismo. A graça de Deus através da fé age nas minhas faculdades, age em mim, mas não chega a agir no meu lugar. Eu preciso cultivar o dom da fé, fazer com que ela cresça, não deixar que ela morra, fazer com que ela permaneça em mim, não pecando contra ela. Tem a fé como meu sustento, como diz a palavra de Deus. A fé, a gente acabou de dizer que ela pode ser alimento da vida, eu preciso fazer ela crescer. E como é que eu vou fazer a fé crescer? Existe na Igreja Católica, e a gente está falando de fé católica, fé da Igreja. A fé que nós recebemos foi a fé cristã, católica, apostólica, romana. Todos nós somos aqui da Renovação Carismática, participando de grupo de oração, nós temos essa fé, especificamente. Então, a fé, né, na igreja, nós falamos de exercícios espirituais. E nós temos 3 principais exercícios espirituais. 3 principais exercícios espirituais. Para poder alimentar, digamos assim, alimentar é uma boa palavra, as nossas virtudes teologais. As virtudes são fé, esperança e caridade. Para alimentar essas virtudes, eu tenho a oração, a esmola e o jejum. Cada um desses exercícios, que especialmente na quaresma, que nós vivemos há uns meses atrás, mas que deve acompanhar toda a vida do cristão, cada um desses exercícios se refere diretamente a uma virtude. A fé tem como exercício espiritual a oração, assim como a esperança tem como exercício espiritual a esmola. E se eu quero crescer na caridade, eu tenho um exercício espiritual do jejum. E eu relaciono ainda mais. Cada uma das virtudes tem um exercício espiritual e aponta para um conselho evangélico. Por quê? Porque o nosso objetivo e a nossa meta, nós miramos em Cristo. Cristo é o evangelho. Então, a fé, ela tem como exercício espiritual a oração e mira no conselho evangélico da obediência. Nós imitarmos a obediência de Cristo. Assim como a esperança tem como exercício espiritual a esmola e mira na pobreza. A pobreza de Cristo. Cristo é o pobre por excelência. E a caridade tem como exercício espiritual o jejum e mira, digamos assim, no conselho evangélico da castidade. Agora vamos nos deter na fé, que é o assunto dessa pregação, né, para não fugir do assunto. A fé. Para que a minha fé cresça, eu preciso praticar espiritualmente a oração. O exercício espiritual que eu preciso buscar e que eu preciso praticar para que a minha fé cresça é a oração. Em vista de uma fé obediente. Da fé que se assemelha a Cristo, que busca, tem como meta e mira a obediência de Cristo, a obediência e a entrega total. A fé verdadeira é a adesão sem reserva àquele cujas palavras prometem e comunicam a vida eterna, Cristo. A minha fé, ela objetiva Cristo. E aí vamos falar o que é que a gente vai fazer para poder crescer na fé. A gente vai rezar. A oração. E na oração nós já temos 2 tentações. Uma delas é exatamente a falta de fé. E a outra é a preguiça. A falta de fé e a preguiça. 2 tentações. Aí eu te pergunto, quais essas tentações você costuma passar na oração? A falta de fé ou a preguiça? Pessoal aí do ministério. Falta de fé ou preguiça? Todas 2? Façam 1 ou 2? Um pouco de cada?
quando não é outro. Às vezes a gente fica assim, né? Não, acho que fé eu tenho. Será possível que é falta de fé? Eu acho que é mais preguiça. Né? A gente sempre pensa, na verdade, a gente sempre pensa que a preguiça é um vício que não é tão grave assim, né? E aí, vamos começar pela falta de fé. A falta de fé. A falta de fé é uma tentação mais oculta na oração. Ela não, às vezes, é tão clara. E o catecismo fala assim, quando nós começamos a orar, pensa aí, quando você começa a rezar, se senta para rezar. 1000 trabalhos ou cuidados julgados urgentes apresentam-se como prioritários. De novo, é o momento da verdade do coração e de seu amor preferencial. É verdade ou não é que às vezes quando você diz, eu tenho que rezar agora, mas aí começa a parecer, não, mas aí tem isso, não, depois de fazer isso eu rezo. Não, mas isso é urgente, eu preciso fazer agora. Quando você senta para rezar, e até quando você vai fazer o trabalho, você percebe, vixe, nem era tão urgente, né? 1000 coisas se apresentam muitas vezes como prioridade. Com efeito, voltamos-nos para o Senhor como último recurso. Mas, de fato, acreditamos nisso? Às vezes, contamos com o Senhor como aliado, mas o coração ainda está na presunção. Em todos os casos, nossa falta de fé revela que não estamos ainda na disposição do coração humilde. Sem mim, nada podeis fazer. Muitas vezes, a falta de fé, ela vem da presunção. Não, isso aqui eu posso resolver sozinho. Não, mas rezar até quanto a isso. Não, mas isso aqui é mais urgente. Não, isso é prioridade. E ali, o catecismo mesmo diz, essas são as palavras do catecismo da Igreja Católica, apresenta, e ali é onde aparece a verdade do coração. O seu amor preferencial. E a outra tentação é a preguiça. Também chamada, principalmente pelos ascéticos, pelos padres da igreja, por assídia. Os padres espirituais entendem como uma forma de depressão, devido ao relaxamento da ascese, daquela busca, daquele esforço de busca a Deus, é o relaxamento da ascese. A diminuição da vigilância e a negligência do coração. Então, a outra tentação, essa da preguiça, é porque você vai relaxando a sua busca de Deus, a sua vigilância, e aí vai negligenciando a vida de oração. Até o momento que os padres da igreja chamam de depressão espiritual. Se você conhece alguém, ou tem alguém próximo, eu infelizmente tenho uma pessoa muito próxima a mim que tem depressão, a pessoa não quer fazer nada. No nível mais avançado, a pessoa não quer nem comer, nem as suas necessidades básicas. Assim acontece na depressão, da preguiça espiritual, na depressão espiritual. Até as suas necessidades básicas se encontram relaxadas e negligenciadas. E tem o contrário dessa ascese, que é o desânimo doloroso. É o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com a própria miséria. O desânimo doloroso é aquela pessoa que olha para si, não, mas eu sou tão miserável, eu sou tão assim, eu nem acredito, eu acho que eu nem consigo me aproximar do Senhor, mas você não sabia, meu irmão, que você é desse jeito. E esconde até um pouco de soberba. A gente cai porque se achava, às vezes, até um pouco mais, né? Um pouquinho melhor. E aí, quando você olha para a sua miséria, é um desânimo, é uma coisa que lhe impede até de rezar. É ainda resquício do nosso pecado original, do nosso orgulho. Passa então a ter mais confiança, a pessoa que não se surpreende com a própria miséria, passa então a ter mais confiança e a perseverar na constância. Então, essas são as duas tentações quando nós oramos, né? Para alimentar a fé, é preciso orar.
E as tentações que nos aparecem na oração é a falta de fé e a preguiça, né? A preguiça. Quando nós rezamos, e aí eu quero que você evite, quando é que eu rezo? O convite do Senhor é para rezar sempre, é para orar sem cessar. Tem um santo da igreja que diz, a lembrança do Senhor deve ser mais frequente do que a nossa própria respiração. Então, quando nós devemos rezar sempre, mas não se pode orar sempre, se não se reza em certos momentos, por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã em intensidade e duração. Então, você não pode rezar sempre, você não diz, eu oro sem cessar. Será? Mas você tem momentos em que você se recolhe em oração, tem momentos em que você para e por decisão própria ali, você pega e diz, agora eu vou ter um momento de oração, um momento em que eu paro o meu dia, em que eu reservo um tempo, que eu busco recolhimento e eu faço sim uma oração. Isso vai me auxiliar a passar o dia em oração. E ali na hora do aperreio do dia, eu começar a minha oração mental, as minhas jaculatórias, os meus pedidos de paciência a Deus. Estão me lembrando do meu dia. Os meus pedidos de paciência a Deus, as minhas jaculatórias. O meu Deus me acalme, me dê a graça da caridade, falar com amor, me dê um semblante sereno, me dê um semblante alegre. Meu Deus, toma essa minha dor. Meu Deus, tira a minha preguiça. Essas são as minhas jaculatórias, né? Você aí vai lembrando das suas jaculatórias durante o dia. Se você não tem, eu aconselho você a buscar seus pequenos pedidos e súplicas aí a Deus durante o dia. Mas para a gente viver isso, a gente precisa ter esses momentos de oração. Porque senão nós não vamos ter momentos de oração, nós vamos ter momentos de murmuração. E que orações que eu posso fazer nesses momentos de oração? Eu estou ainda assim bem em processo, né? A tradição da igreja, ela nos lembra a oração da manhã, da tarde, né? Uma oração antes e depois das refeições, a liturgia das horas, o ofício parvo de Nossa Senhora. Quem não conhece o ofício parvo, tem vários livrinhos que tem. É como se fosse uma liturgia das horas, mais breve ainda, que antigamente era mais específico para os leigos, né, que era mais abreviado, mas muito bom. Depois procurem na internet se você quer conhecer. Ofício parvo de Nossa Senhora. O evangelho da missa do dia, acompanhar o ciclo do ano litúrgico, as suas grandes festas. São ritmos fundamentais à vida e oração dos cristãos. Então, muitas vezes, acompanhar o evangelho do dia, parar ali para ler, depois escutar a homilia, porque nós somos católicos, né? Nós não somos protestantes. A gente não interpreta a Bíblia ao nosso jeito. Então, principalmente quem está começando, é importante muitas vezes rezar ali com o evangelho e depois escutar a homilia para poder ver qual é a direção da igreja também diante daquele evangelho. A missa dominical, a Eucaristia dominical. Infelizmente, nós estamos privados ainda, pelo menos aqui na nossa cidade, da Eucaristia dominical. Então, buscar esses momentos, eu vou até repetir. Oração da manhã, uma oração pela manhã. Oração da tarde. Carol, que oração da tarde? O Ângelus às 6 horas. O texto da misericórdia. As orações da igreja. Pode ter orações espontâneas também? Pode, mas às vezes é bom para a gente se orientar, né? Uma oração mesmo da tradição da igreja. A liturgia das horas, o ofício parvo de Nossa Senhora, o evangelho, a liturgia da missa. E acompanhar as grandes festas do cristão e a Eucaristia, a adoração ao Santíssimo Sacramento. A oração, ela se expressa como? De forma vocal, de uma meditação. A forma vocal é falando, né? Igual a gente faz no grupo de oração, a oração vocal. Uma meditação, a meditação é por excelência uma busca, em que eu vou ali buscar naquela palavra, na liturgia das horas, nesses textos, né, que eu falei, buscar o que é que Deus quer falar para mim. Isso é a meditação. A oração mental, essa que eu falei que a gente faz durante o dia, são expressões de oração.
A oração, ela sempre supõe um esforço, um passo. Ah, Carol, Deus vem ao nosso encontro, vem, e Ele também nos espera. Eu rezo com a minha vida e com o que Deus me propõe. A oração, ela não deve ser algo distante da nossa vida. Essa oração para alimentar a minha fé, ela deve ser algo que eu apresento à minha vida, eu apresento aquilo que eu estou vivendo, as minhas circunstâncias. Eu apresento até as preocupações que muitas vezes não querem me deixar rezar. Eu apresento diante de Deus, às vezes o inimigo também faz isso com a gente. E quando a gente reza com a vida, não há desculpas para não rezar. Eu estou cansado, depois descanso, depois rezo. Ou então reze cansado. Na hora da oração, a Daiane falava que mostrava pessoas cansadas de rezar, com vontade de desistir, pois achavam que não tem mais jeito. E até vou falar, eu sentia muito nesse cansado de rezar. Muitas vezes, duas coisas. E eu digo isso porque eu me conheço, e às vezes eu digo, eu estou cansado de pedir por essa intenção. E aí depois, quando eu vou me analisar bem, ou é preguiça de continuar perseverando, e de olhar, não, acho que eu não rezei muito, não, estou cansado, mas às vezes é de outras coisas. Não tem nem marca no meu joelho. Às vezes a gente faz uma trintena, né, 30 dias de oração. Acha que foi muito. Acho que o Senhor já deveria ter, mas o Senhor ainda não atendeu o meu pedido. Eu terminei há 9 dias, a pessoa tem 30 anos, né? 9 dias de oração. E a gente vai olhar para a história dos santos, passaram uma vida de pedidos. Ou então é soberba. Eu já rezei muito. Me esconde um pouco de soberba. Estou cansado de rezar por essa pessoa. Se for um parente distante, né, até você pode estar cansado. Se for seu esposo, sua esposa, não existe negócio de cansar de rezar, não. É sua obrigação, cansado ou não. Obrigação. Eu refleti hoje sobre obrigação, porque rezar também é a nossa obrigação para com Deus. E às vezes a gente diz assim, eu não posso fazer as coisas só por obrigação, meu amor. Queira Deus que você faça as suas obrigações. Bendito seja aquele que cumpre as suas obrigações. Eu queria ao menos cumprir todas as minhas obrigações. E fazer as coisas por obrigação não quer dizer que você não faça por amor. Quer dizer que nem sempre você vai ter aquele quentinho no seu coração do desejo. Aquela vontade sua. Não, é a vontade de Deus. É a disposição para Deus. Às vezes vai ser sim por obrigação. Mas que bom que você vai estar cumprindo as suas obrigações. Como eu disse, queria eu, infelizmente, estar cumprindo todas as minhas obrigações. E peço a Deus essa graça. De cumprir mais as minhas obrigações. De fazer mais as coisas por obrigação. Porque muitas vezes eu vou muito pela minha vontade, pela minha preguiça, pelos meus desejinhos, pelos meus sentimentozinhos. Imagine aí se eu fosse fazer aquilo que eu estava com vontade. E a fé, e tudo isso é para alimentar a nossa fé. E quando a gente começa a dar esse salto de orar, de buscar crescer na fé, aí acontece o milagre na nossa vida. A gente começa a olhar as coisas, as circunstâncias e as situações da nossa vida, não com os nossos próprios olhos, mas com os olhos da fé, com os olhos de Cristo. A gente começa a obedecer a Deus e ver a graça acontecer, porque o milagre da ressurreição veio pela obediência. A obediência de Cristo na cruz. De olhar a nossa vida e perceber, Deus está aqui. Eu poderia estar narrando, eu conversava isso com uma pessoa esses dias, e eu dizia, a gente pode narrar a nossa história de várias formas. Ela partilhava de um livro, né, perguntava se eu já tinha lido, que é o livro da Érica Vilela. Não sei se ela está acompanhando o grupo de oração hoje. Que é um livro da Érica Vilela, e eu dizia, percebe como quando a gente reza, e quando a gente tem fé, a gente começa a narrar a nossa história de forma diferente. E até mesmo situações difíceis, dolorosas, continuam sendo dolorosas.
mas a gente começa a ver um sentido nisso. Porque a gente percebe a mão de Deus ali. E eu não posso fazer isso se eu não tiver fé. Uma vez, eu acho que até já contei isso no grupo de oração, mas faz tempo, talvez você não tenha ouvido, então está esquecido, se Deus quiser. E uma vez estava num grupo, né? E nesse grupo que eu estava, no grupo de WhatsApp, tem uma pessoa que é assim, ateu mesmo, ateu declarado, e outra pessoa que, as outras não eram assim muito, na verdade não eram da igreja católica, né? Assim, talvez batizados, mas frequentadores, né? Católicos de verdade, não. E eles questionavam sobre a fé e como às vezes a gente atribui. Deus, às vezes os cristãos atribuem as coisas que eles não sabem responder à fé. Eu fiquei escutando caladinha, né? Às vezes não sabe explicar uma coisa, não, é um milagre. Não sabe explicar isso, não. E eu disse, meu amor, se até as coisas que eu sei explicar eu atribuo a Deus, avalie as coisas que eu não sei explicar. Fé. A nossa mira é a obediência de Cristo. Irradiar a nossa fé e a nossa obediência a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Na nossa história, no nosso corpo. Você percebe que eu falei, quando eu fui falar da oração, eu falei de duas coisas. Da preguiça e do cansaço. Estar bem fisicamente influencia sim na nossa vida de oração. Ah, Carol, mas santo tal, vivia doente essa. Mas é você esse santo? Não é, você é outra pessoa. Então, muitas vezes nós precisamos sim olhar para o nosso corpo, para a nossa família e buscar ali a obediência a Cristo, o sacrifício, não se poupar, porque Cristo não se poupou. No serviço, na igreja, no trabalho, cumprindo a sua vocação, e todo mundo tem vocação, não existe pessoa sem vocação, porque Deus não faz almas por acaso. Na sua casa, entre os seus amigos, buscar irradiar a fé pelo quê? Pela obediência a Cristo. E é isso que diz a palavra de Deus. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado, de pé, à direita de Deus. Buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é buscar conforme a sua vocação. Porque às vezes a gente pode cair numa tentação, e isso às vezes também é escolher o caminho mais fácil, é se poupar, de não se esforçar. É querer que as coisas caiam do céu, é querer que os milagres caiam do céu. E aí eu passo o tempo todinho rezando pela conversão do meu esposo. Mas eu sou uma pessoa mais rancorosa, chata, de cara feia que existe na minha casa. A obediência a Cristo precisa se irradiar na minha casa e na minha família. E aí eu vivo na igreja, mas aí quando chego em casa já chego com cara feia. Por quê? Porque não deveriam ter ido comigo, eu que sou a santa. E parece também a soberba, né? Então, buscar irradiar a fé nos ambientes que... Isso é ser ressuscitado, nos ambientes que você está. E aí que o milagre e a graça de Deus acontece. Esses dias no Evangelho, os Evangelhos da oitava de Páscoa, Jesus perguntou para Maria, né? Maria, o que é que você procura? Por que choras? Eu escutava a homilia e o padre dizia, fazia essa pergunta, né? Nas suas orações, a gente falava aqui de oração. Por que você tem chorado? Lembra aí da última vez que você chorou? Tem gente que é mais difícil de chorar. Eu sou um pouquinho mais chorona. Lembra a última vez que você chorou? Por que foi? Você pode responder como Maria, foi porque tiraram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Bem que eu queria ter chorado, mas sentido mais. Estar sentindo mais. Porque ultimamente tiraram o nosso Senhor. Tiraram a Eucaristia de nós. Mas eu confesso para você que eu tenho chorado ainda mais
por outras coisas materiais. Aquilo que eu tenho buscado muitas vezes na minha oração são coisas terrenas. Isso não é tão santo e tão perfeito. Mas ainda assim, eu ainda refletia mais sobre esse questionamento do objeto das orações. E ainda assim, aquilo que é terreno e aquilo que é material, eu ainda rezo pouco. Nem por isso eu tenho rezado muito. E eu trouxe essa minha miséria para partilhar aqui com vocês, porque talvez esse também seja o seu caso. Como eu disse, às vezes a gente acha que tem rezado muito. Por quê? Porque rezou uma novena. Porque rezou meia hora. Eu tirei meia hora do meu dia para rezar. A gente acha que isso já é tanto. Eu queria que o objeto das minhas orações fosse mais Cristo. Eu preciso, Senhor, parecer mais contigo. A tua obediência, o teu amor, o teu coração, a tua paciência. Eu tenho pedido pouco. Até o material eu tenho pedido pouco também. Eu sinto que o Senhor, nesse dia, Ele quer dar uma levantada no nosso coração em relação à oração. Para alimentar a nossa fé. E hoje mesmo no Evangelho ele dizia em relação a isso: vocês me procuram porque vocês comeram pão e ficaram saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas por aquele que dura até a vida eterna. Não foi isso o Evangelho de hoje? Quem acompanhou a missa, quem não acompanhou depois procure, depois do grupo de oração. E eu refletia, meu Deus, eles se esforçaram, eles buscaram Jesus pelo pão que perece. Às vezes nem pelo pão que perece a gente tem procurado Jesus. A graça de ver sinais. Pedir a Jesus que pela oração e sua graça Ele ressuscite a nossa fé. Ressuscite a nossa fé. Fé na sua palavra. Fé nele. E fé também no que Ele pode fazer. Não é errado pedir coisas materiais a Deus. Eu estou só levando você hoje, além de pedir aquilo que é terreno. A gente tem que pedir mesmo, é pai. É pai, bate na porta, como cantavam aqui. Deus tem promessas para a sua vida, pede, pede. Eu peço muita coisa que eu quero ainda nessa terra. Mas não esquece que a nossa vida é um sopro. E tem coisas que nós precisamos, essencialmente, assemelhar-se a Cristo. E para assemelhar-se a Cristo ressuscitado, a gente precisa se assemelhar a Cristo crucificado, ao Cristo vivo. A vida dele nessa terra. Pobre, obediente, casto, humilde, amoroso. Às vezes, um milagre requer fé. Um milagre também acontece para suscitar a fé. Deus pode te dar um milagre hoje, mesmo se a sua fé ainda está muito alimentada. Para quê? Para suscitar a sua fé. E às vezes também você precisa crescer na fé para conseguir esse milagre. Qual vai ser dos dois? Não sei. Não sei. Mas diante de tudo aquilo que eu falei, fale nesse momento com o Senhor. E eu pedi propositalmente para a gente não começar essa oração sem o instrumental. Porque é dessa forma que você vai rezar na sua casa, no seu dia a dia, no meio dos aperreios. Não vai ter instrumental não, irmão. É às vezes, pelo menos na minha casa, né? É às vezes no meio da louça, para lavar, de um trabalho, no meio das contas, eu peço a Jesus, de uma discussão, da criança fazendo birra, em que eu preciso respirar fundo e dizer: meu Senhor, dai-me um sorriso nesse momento, dai-me paciência, não deixa eu me levar pela ira. Paciência de escutar alguém que chega com as suas lamúrias, quando muitas vezes eu quero sair.
Estou sem paciência até para os meus problemas. Pensar no coração de Cristo. E rezar. E parar. E escolher qual é a sua preferência, qual é a sua prioridade. E não há urgência maior hoje do que voltar para Jesus na oração. Mas nós não podemos sozinhos. Nós precisamos desse esforço, e a oração supõe esforço, diz o Catecismo da Igreja Católica, mas sozinho nós não podemos. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. E nós vamos cantar essa música pedindo essa graça, o Espírito Santo, para nos auxiliar, para ressuscitar a nossa fé, para que esse momento de oração seja um despertar. Despertar para a oração, para a fé. Meu irmão, eu adianto, o sentimento que eu tinha, não era que Jesus ia ressuscitar você hoje. Ele ia te despertar. Sabe por quê? Porque se o próprio Cristo, ele teve que aparecer inúmeras vezes, ele teve que fazer inúmeros sinais para os seus discípulos, o Cristo, o catequista, quanto mais eu aqui. Mas talvez esse momento tenha servido para você despertar, para que você se encontre outras vezes com o Senhor, para que você deseje e perceba a sua sede de estar com o Senhor outras vezes, com o ressuscitado, e percebendo sinais, e começar a segui-lo de verdade. Vamos cantar, Poder do Alto vem sobre nós, pedindo essa graça ao Senhor. Consolo do Pai, Espírito Santo, do pobre alegria, o peso alivia e o triste refaz. Canta poder, poder do alto. Poder do alto. Sobre nós, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora. Espírito Santo, de pedra faz carne, no vil faz milagres e o fraco voraz. Espírito Santo, suave harmonia, compõe melodias pro Filho e pro Pai. Eu sinto que através dessa canção é baseada em uma palavra ungidíssima, a sequência de Pentecostes. E eu sinto que com essa
música, enquanto a música tocava, o Senhor suscitava no coração de alguém, de uma mulher, alegria. Alegria. Você nem tinha percebido como você estava triste, como você carregava um peso, uma tristeza. Louve ao Senhor agora, agradeça ao Senhor por essa graça do Espírito Santo, porque é fruto dele a alegria, é fruto do Espírito Santo, é fruto do encontro com o Senhor, a alegria. E mesmo que você não saiba cantar essa música, eu não vou ministrar. Às vezes a gente quer sair preenchendo até os silêncios, né, da música, as pausas que a música tem, com barulho. E mesmo que você não saiba cantar, escute. E se você quiser fazer uma oração no momento que a gente estiver cantando a música, faça. E vá permitindo que o Espírito Santo ele haja, que ele suscite a fé, que ele suscite os dons, que ele traga seus frutos. Que o Espírito Santo suscite a caridade, o perdão. Ele tira o medo, o amor, lança fora o temor. Que ele traga a esperança, que não está aqui, nem nos bens aqui. Que ele desperte para a vida em Deus, para a vida espiritual. Eu às vezes não gosto de dizer que vida espiritual parece outra vida. Não é a vida espiritual, é aqui. É na sua vida, é na vida que você tem. Você não vai sair da sua casa, da sua família, do seu trabalho para ver outra vida, não. Você vai ver a vida espiritual com as coisas que você tem. Não espere condições perfeitas para você rezar. Reze com a vida que você tem. É ali que Deus vai agir. É ali que você vai ser santo. A providência de Deus, Ele trouxe essas circunstâncias. E é nessas circunstâncias que você vai se salvar e se santificar. Vamos cantar novamente, pedindo essa graça do Espírito Santo. Faz carne, no vil faz milagres, e o fraco voraz. Espírito Santo, suave harmonia, compõe melodias pro Filho e pro Pai. Vamos orando no Espírito, deixando o Espírito Santo que conhece nosso coração. O Espírito Santo venha com a sua ação, que é também misteriosa. Venha sobre a nossa casa, sobre o nosso coração, sobre o objeto das nossas orações. O Espírito Santo vem agir livremente. O Espírito sopra onde quer. Faz sim hoje milagres, prodígios.
transforma o nosso coração. Toca na nossa miséria, Senhor. Toca nos nossos julgamentos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e enche-nos e constrói em nós pessoas novas, ressuscitadas com Cristo. Vem, Espírito Santo, dá-nos a graça de nos despojar daquilo que é pecado, daquilo que é preguiça, daquilo que é soberba, dos nossos vícios. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e toca-nos, Senhor, para Ti, para a Tua glória, para Teu louvor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Vem, Espírito Santo, e transforma e age. E vem, Senhor Jesus, fazer a Tua oração através da oração do Espírito. E vai aonde nós nem sabemos, Senhor. Às vezes nós não sabemos nem o que pedir o que convém. Mas o Espírito Santo sabe. O auxílio daquela que guardou a fé. Quando o Senhor foi crucificado, diz os escritos, os padres da igreja, que aquela que esteve com os apóstolos guardando a fé foi Maria. O coração dela tinha sim a certeza da ressurreição. Ela que foi a guardiã, que ela possa renovar a nossa fé da ressurreição. Do Cristo vivo, hoje, ressuscitado. Nós podemos nos relacionar, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos obedecer e aderir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.